dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, também conhecida como Super Quarta, dia que vão ser decididos os juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Não deve mudar muita coisa, mas está todo mundo de olho na sequência, nos comunicados, nas entrevistas que devem acontecer logo depois da reunião. Então todo mundo está querendo o quê? Um spoiler, uma sinalização, uma indicação do que deve acontecer nas próximas reuniões. Além disso, a gente vai falar de um outro assunto que tem a ver com o Banco Central, mas não necessariamente com a Super Quarta. Mas vamos falar dele, que estava meio sumido, faz muito tempo que a gente não lembra e não fala, mas que voltou para os holofotes agora com o caso do Banco Master, que é Roberto Campos Neto. Ele volta ao protagonismo, na verdade, por omissão, né? Porque ele não agiu quando poderia já ter agido em relação ao Banco Master. Ele sabia de tudo e nada fez. E a gente vai falar sobre isso hoje também. Mas antes, vamos dar uma passada na nossa agenda para ver, além de Super Quarta, o que mais a gente tem na quarta-feira e nessa agenda de hoje. Então já vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque às 4 horas da manhã saiu o Índice de Confiança do Consumidor de janeiro da Alemanha. Aqui no Brasil tem a FGV divulgando às 8 horas sondagem da indústria de janeiro e às 11h45 teve decisão de política, na verdade teve não, vai ter daqui a pouquinho decisão de política monetária no Canadá. Além disso, 12h30 sai estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias, semana até 23 de janeiro, conhecida aí como semana passada. E, além disso, tem fluxo cambial semanal, velho conhecido nosso, aparece toda semana aqui na nossa agenda, às 2h30 no Brasil. Em seguida, já vamos passar aí para a próxima página, porque deve estar todo mundo já esperando as decisões de política monetária e elas acontecem no final da tarde para o fim do dia. Então, a dos Estados Unidos acontece às 4 horas, com a coletiva de Jerome Powell, que sempre vem na sequência, às 4h30. Então, a previsão é que a reunião acabe por volta das 4h30 e Jerome Powell se pronuncie sobre a reunião e traga aí as suas sinalizações, as suas impressões da decisão, inclusive se deve continuar nessa toada, se vão olhar mais para os dados, isso tudo vai ser falado às 4h30, quando está prevista aí a coletiva do Jerome Powell, que é presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Às 6h30 é a hora da decisão aqui. Então a reunião já está acontecendo, né? Ela nem começa hoje, ela começa no dia anterior. A reunião já está acontecendo e às 6h30, por volta das 6h30, deve ser divulgada a decisão de juros aqui no Brasil. E detesto jogar balde de água fria em vocês e não gostaria de dar essa notícia, mas a Selic deve ser mantida em 15%. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Às 4 horas, durante o dia, na zona do euro, a gente continua tendo a participação na reunião de 2 dias, né? A gente teve ontem e vai ter agora de novo a reunião da diretora-geral do FMI com líderes europeus lá na zona do euro, como dura 2 dias, vai ser aí durante o dia ontem, e foi durante o dia ontem, e vai continuar sendo durante o dia hoje. O que fica no radar, holofote virado, muita lupa em cima, decisão do Banco Central aqui e nos Estados Unidos, mas mais que isso, não a decisão em si, mas o comunicado e a coletiva que deve vir em sequência. E por mais que a gente tenha essa expectativa pelos juros aqui no Brasil, isso não foi um limitador para a nossa bolsa ontem, que voltou a subir, teve uma alta inclusive grande, chegou a flertar com um patamar ali de 183 mil pontos durante o dia, renovou o recorde e fechou em mais um patamar recorde, fechou com uma alta, mais uma vez uma alta grande, e além disso levou o dólar para 5,20, o menor patamar em 20 meses. Muito disso veio
na esteira do IPCA 15 que a gente comentou ontem com vocês. O IPCA 15 veio abaixo do esperado. Vamos ver se esse IPCA 15 repercute um pouco hoje também na reunião do Copom, porque a gente não pode continuar tendo aquele comunicado falando que a expectativa da inflação está desancorada depois de um dia e de várias medições de IPCA surpreendendo para baixo. Então, o mercado coloca uma projeção, o IPCA vem abaixo dessa projeção e não tem como falar que isso está gerando desancoragem de expectativa. Então, eu estou muito curiosa para ver como vem o comunicado, assim como muitas pessoas e agentes, eu acredito que estejam curiosos, não pelo mesmo motivo, mas eu estou muito curiosa para ler esse comunicado, para entender se vai ter alguma mudança, para ver quais vão ser as mudanças de diretriz que vão vir nesse comunicado. Se é que vão ter mudanças nas diretrizes, porque até agora, por mais que a inflação já venha arrefecendo e, inclusive, vindo abaixo das expectativas, surpreendendo para o lado positivo, no sentido de ficar abaixo do que o mercado espera, o Copom continua insistindo naquela justificativa de desancoragem de inflação, de expectativa de inflação com pouca previsibilidade. E eu quero muito ver se isso muda ou não muda. Mas na projeção e nas perspectivas do mercado, o IPCA 15 foi uma boa surpresa e não só isso. Começou a reforçar a expectativa também de corte de juros aqui no Brasil. Não para agora, porque é um dado que saiu na véspera do Copom e o Copom já não sinalizou nenhuma mudança e, inclusive, na última reunião falou que os juros devem continuar em patamares altos por um período prolongado, mas sim para a próxima reunião do Copom. Então, começa a reforçar a expectativa de que em março a taxa de juros pode cair. Se a gente começa a ter queda nos juros, você tem esse apetite maior pelo risco aumentado. E aí, isso foi um impulsionador da nossa bolsa, que foi para os 181.919 pontos ontem, fechou com alta de 1,79. Como eu falei, não foi saltinho de novo, foi um baita de um pulão. E aí a bolsa renovou um novo recorde, inclusive durante o dia ela ficou com 183 mil pontos. Ela chegou bem próximo dos 183 mil pontos durante a sessão. Não conseguiu sustentar o patamar, porque tem ali a força vendedora também atuando, mas chegou a flertar com um patamar recorde ainda maior durante a sessão. E dependendo de como for a indicação do comunicado hoje, isso pode, inclusive, mexer com o mercado na abertura amanhã. Hoje o mercado vai agir muito na expectativa pelo comunicado, mas amanhã já deve refletir justamente essa decisão de juros e principalmente o comunicado. Esse apetite todo pelo risco e mais uma vez a entrada de recurso estrangeiro aqui, inclusive eu separei um trechinho para vocês sobre esse fluxo estrangeiro que entrou aqui, que continua entrando, e aqui eu separei um trechinho, abre aspas. O fluxo estrangeiro segue entrando na B3, na nossa bolsa, especialmente nos papéis mais líquidos e de peso. Então a gente está falando das grandes empresas em volume de negociação e liquidez. As pesos pesados do Ibovespa continuam sendo muito buscadas e alvo desse recurso estrangeiro, o que envolve também recursos mais passivos que chegam via fundos de ETF negociados lá em Nova York. Então são fundos de índice que têm o nosso índice como referência, mas que são negociados lá em Nova York. Tem entrado o maior posicionamento da nossa bolsa por meio desses fundos com bases em ativos brasileiros. Eles estão expandindo ali os seus aportes. Isso é bem interessante porque mostra não só o investidor estrangeiro de forma geral, mas o institucional, os fundos também buscando, não só de índice, mas os fundos buscando os ativos brasileiros para ganho. E essa entrada de recurso estrangeiro, mais uma vez, derrubou o dólar, que agora chega a R$ 5,20, se distanciando cada vez mais daquele patamar de piso psicológico que eu venho falando para vocês. Queda de 1,41 no dólar. E Nova York também teve um movimento positivo, grandes expectativas lá também, não só pela decisão de política monetária, mas também pelos balanços corporativos.
mas não foi uma alta tão forte como a gente viu acontecer aqui. Nasdaq subiu 0,91, já pensando, né, nessa possível comunicação do Banco Central da continuidade ou não da queda dos juros. Caso aconteça essa continuidade, a gente sabe que o setor de tecnologia é mais sensível a juros e deve responder mais rapidamente a uma possível, não corte agora, mas uma possível continuidade nos cortes posteriormente. Então, o Nasdaq já respondendo a essa expectativa futura. S&P 500 sobe 0,41, um pouco menos que a Nasdaq. E Nasdaq também tem toda a projeção e, como eu falei, ansiedade pelos balanços das empresas de tecnologia que estão às vésperas de serem anunciados. Isso tudo traz uma expectativa e um otimismo para os ativos mais voláteis. Possível queda de juros e balanços muito esperados. Então, Nasdaq subiu um pouquinho mais, mas a estrela aí das bolsas, pelo menos das que a gente fala aqui, foi o nosso Ibovespa, que continuou disparando e renovando os seus recordes. Falado isso, vamos para o nosso assunto do dia, porque, como falei, não sei se vocês estavam com saudade, eu não estava, mas vamos falar dele, de Roberto Campos Neto, que voltou para o nosso noticiário e voltou a aparecer. A última vez que ele tinha aparecido foi na sua transição de carreira para o mercado financeiro já esperada, depois que ele saiu de Banco Central. Mas agora Roberto Campos Neto aparece como salvação amiga e fiador do Banco Master com o BRB. Roberto Campos Neto sabia de tudo o que estava acontecendo, até porque se não soubesse, isso ia mostrar ainda mais a sua incompetência à frente do Banco Central. Mas ele sabia do que estava acontecendo e resolveu não agir. E isso já está até documentado e colocado aí. Saiu uma notícia hoje de manhã sobre esse assunto, que ele sabia e decidiu não intervir. Então a gente vai entender por que ele decidiu não intervir e quais problemas essa não intervenção de Roberto Campos Neto, essa lavada de mãos de Roberto Campos Neto, acabaram gerando por conta justamente da sua não atuação. Roberto Campos Neto, então, sabia, não tem como ele alegar desconhecimento, porque até se ele alegasse desconhecimento, isso seria muito ruim para um presidente de Banco Central falar que não sabia o que estava acontecendo também. Então, sim, ele sabia, mas não fez nada. Roberto Campos Neto estava tipo assim, vendo e não vendo o que estava acontecendo. E aí até separei alguns trechos para vocês, a gente vai falar especificamente do documento do Banco Central, porque para quem lembra, o Banco Central teve que prestar esclarecimentos para o TCU, que questionou a liquidação do Banco Master numa tentativa de fazer uma grande atrapalhada ali e atrasar não só o processo, mas tentar reverter o processo de liquidação. Não deu certo, o Banco Central trouxe esses esclarecimentos e no meio dos documentos dos esclarecimentos, eles apontam várias irregularidades do Banco Master, algumas a gente já falou aqui, mas outras vieram à tona agora, principalmente em relação a compulsórios e já dificuldades de liquidez, coisa que a gente vem falando com bastante frequência, como o Banco Master estava praticamente pagando um cartão no outro para conseguir se manter em pé, mas essa dificuldade de liquidez do Banco Master apontada nos dados do Banco Central enviados ao TCU não são de agora, são da gestão anterior, que Roberto Campos Neto, inclusive, ignorou. E aí eu separei, além desses trechos, um outro trecho aqui bem interessante, que é o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sabia dos graves problemas de liquidez enfrentados pelo Banco Master durante a sua gestão frente à autoridade monetária, mas evitou tomar decisões mais extremas contra o banco, que seria a liquidação. Por que ele não tomou essa decisão? Roberto Campos Neto alega que ele estava na expectativa de que o banco fosse comprado e que isso fosse minimizar os problemas. Então, um banco estava com problema de liquidez, isso estava documentado, isso era sabido, mas na cabeça dele, se o BRB comprasse, se outro banco comprasse, isso estaria resolvido. Ia passar ali de uma mão para outra e ia resolver o problema do Banco Master, segundo ele mesmo. Queria até achar a parte que ele fala isso. Achei já.
À época, havia expectativa de que o Master tivesse ativos que pudessem ser revendidos ao mercado dentro da lógica de separação do Good Bank, que ele considerava a parte boa do Master, e o Bad Bank, que eram os ativos podres, né? E ainda reconhece que tinha ativos podres. Assim, o custo para o sistema financeiro e o fundo garantidor de crédito seriam menores. Então, aqui seria a leitura de que teria uma parte que salvável do Master e por isso que não teve a intervenção. Como se tivesse essa parte que poderia ser salvada e os ativos podres iriam quase ali na esteira, né? Iriam no balaio, iriam junto com a parte ruim, porque a gente viu, inclusive, aquela tentativa de negociar o Master como um todo pelo BRB. O BRB ia comprar, na verdade, o Master como um todo e, inclusive, injetou muito dinheiro nesse banco, nessa tentativa de salvação. Injetou dinheiro na camaradagem comprando créditos que não tinham comprovação. E fica muito curioso quando a gente olha, inclusive, os valores, a necessidade de liquidez do Master, porque a necessidade de liquidez, que ele estava com dificuldade já de rolar, foi justamente o que foi injetado pelo BRB. É como se o BRB estivesse injetando dinheiro para depois comprar o banco mais caro. E aí alguns outros bancos falaram dessa divisão, do que queriam, o que não queriam comprar do Banco Master, e isso começou a virar uma bola de neve e que levou, junto a outras N irregularidades que a gente já falou aqui, à liquidação do banco. E vamos separar então os trechos do documento do Banco Central, desse documento enviado ao TCU, que mostram algumas dessas irregularidades, inclusive em relação a pagamento de compulsório que não estava sendo feito. Vamos lá. Ainda de acordo com o documento enviado ao TCU, o Banco Central diz que no segundo semestre de 2024, a crise do Master se agravou. 2024 ainda era Roberto Campos Neto, com a frustração do seu plano de negócios que previa captar 15 bilhões em recursos institucionais de longo prazo, mas somente 2 bilhões foram efetivamente captados. Ainda assim, a instituição financeira manteve a contratação de operações estruturadas de longo prazo e reduzida liquidez, sem gerar os fluxos financeiros relevantes. Gerenciamento inadequado do risco de crédito contribuiu para o agravamento da crise de liquidez do conglomerado, diz o BC. O que esse monte de palavrão está querendo falar para a gente? O Banco Master precisava captar 15 bilhões para manter a liquidez, para se manter em pé, para se manter funcionando. Eles conseguiram só 2 bilhões dos 15. Muito curiosamente, entre 2023 e 2024, o BRB injetou justamente praticamente 16 bilhões no Banco Master. Ainda assim, a instituição financeira, mesmo tendo um problema de liquidez, de dinheiro líquido mesmo, ali, de dinheiro para girar, de dinheiro para pagar suas dívidas, de caixa, mesmo com essa dificuldade de liquidez, ele manteve a contratação de operações de longo prazo, estruturadas, e até os precatórios, que são de longo prazo. Então ele está precisando de dinheiro líquido, de dinheiro para caixa, para pagar suas próprias dívidas, para se manter em pé, mas com esse dinheiro que ele conseguia captar, com o dinheiro que entrava, ele comprava coisas de longo prazo sem liquidez, estava se travando cada vez mais. Então esse já foi o primeiro risco, né, de liquidez e de gerenciamento de risco de crédito que o Banco Master apontou e que já Roberto Campos Neto sabia, porque foi na gestão dele. Mas vamos continuar, porque piora. Parece que está ruim, mas a coisa piora. Vamos para a próxima parte, porque diante das dificuldades de captação de recurso, justamente o que a gente estava falando agora, dos investidores institucionais, mesmo depois de iniciar sessões de carteiras em conformidade com o plano de contingência, a partir de 24, o Banco Master não conseguia mais rolar as dívidas, né, as obrigações vencidas captadas via plataforma de investimento. Aqueles CDBs que ele estava emitindo, que ele já não conseguia mais pagar e emitia cada vez CDBs mais atraentes, mais atrativos, com rendimento maior, para tentar rolar aquela dívida, ele já estava nessa há algum tempo. É isso que está falando aqui. Ele já estava com muita dificuldade de rolar essas dívidas vencidas. Além disso, foram registrados diversos episódios de recolhimento insuficiente dos depósitos compulsórios por parte do conglomerado. Ó, tá difícil hoje o trava-língua.
Aí eu complemento aqui. De acordo com o documento enviado ao TCU, o Banco Central diz que no segundo semestre... Não é essa parte eu já li, né? Não, é que é exatamente a mesma, começa exatamente da mesma forma. No relatório enviado ao TCU, o Banco Central relata que a partir de novembro o Master passou a ter dificuldade para rolar as dívidas e não só isso, a partir desse mês, um mês antes do Roberto Campos Neto deixar o cargo, o Master não estava recolhendo os compulsórios exigidos pelo Banco Central. Esse é um dinheiro que os bancos são obrigados a deixar no Banco Central como medida de prudência para a estabilidade do sistema financeiro. Então o Master não só não estava tendo dinheiro para pagar suas dívidas, seus compromissos, suas obrigações, estava ali às vésperas do calote, como também não estava cumprindo com as obrigações do próprio Banco Central. E Roberto Campos Neto, diante de tudo isso, não fez nada, porque ele acreditava que o banco poderia ser salvo como uma donzela na torre, o Banco Master ia jogar as tranças e alguém ia lá salvar o banco. Essa era a visão do Roberto Campos Neto e aí por isso ele resolveu lavar as mãos, mesmo colocando a estabilidade do sistema financeiro nacional em risco. E as outras instituições que estavam expostas ao Master e todos os investidores que estavam expostos ao Master em risco também, os aposentados, as pessoas das previdências, mesmo diante de tudo isso, ele decidiu não intervir, porque vai dar rombo no FGC se intervir, né? Então, melhor não intervir para não prejudicar o FGC e levar a bola de neve para onde ela aguentar, né? Enquanto ela não virar uma grande avalanche, coisa que já estava virando. Então, vamos rolar essa bola de neve o quanto a gente conseguir para não mexer com o FGC, mas sim continuar piorando a situação, e a gente sabe que essa situação foi agravada. As previdências de servidores públicos continuaram tendo dinheiro colocado no Master, mesmo com todas essas irregularidades apontadas também, com todos os alertas de Tribunal de Contas que a exposição estava muito grande, mas todo mundo fechou os olhos e lavou as mãos para tentar, né, jogar esse problema para frente, como a gente falou ontem, numa grande batata quente, em quem que ia acabar o mico, né, em quem que ia queimar a batata quente. E agora a gente vê, né, o Roberto Campos Neto nessa história também jogando a batata quente para frente, porque isso caiu no colo do próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que liquidou o Master, mas teve que ainda prestar um monte de esclarecimentos sobre a liquidação para o TCU, teve que explicar por que liquidou, né, teve que explicar por que essas irregularidades estavam acontecendo. E eu sempre falo, o Banco Master não teve erro de liquidação. O erro foi não liquidar antes e deixar essa bola de neve crescer por mais um tempo. Porque quando a gente está falando de sistema financeiro, a gente não está falando de uma bolinha de neve mesmo, a gente está falando de uma coisa que pode virar avalanche, pode pegar outras instituições, pode colocar em risco outras instituições, como colocou mesmo. E não só com a conivência e essa passada de pano do Campos Neto, mas também com as instituições financeiras tentando lucrar ao máximo em cima do Banco Master e de toda essa situação, porque cada vez mais eles precisavam do dinheiro, aumentavam o rendimento, muito provavelmente aumentavam esse spread de captação, nessa agressividade para conseguir a captação, usando, né, com o FGC e usando o FGC de seguro. E aí o Campos Neto vai falar, mas ia prejudicar o FGC. Sim, e acabou prejudicando ainda mais, porque as dívidas ficaram cada vez maiores e a captação também ficou cada vez maior. Então, parabéns aí para o Roberto Campos Neto, que só agravou a situação, lavou as mãos e fingiu que não estava vendo, até porque era o último ano dele, ele quis jogar no colo do próximo. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Inclusive, a manchete é essa. Campos Neto sabia dos problemas, mas evitou intervir no seu último ano. Afinal, a bomba não ia estourar no colo dele, que estourasse no colo do próximo presidente do Banco Central. Falando em Banco Central, hoje tem Copom, hoje é super quarta, e a gente tem uma pergunta do Chico Sá em relação a projeções do mercado. E como hoje a gente vai falar delas, vamos passar por essa pergunta, uma pergunta da nossa audiência, e eu já passo para as perspectivas, hoje está muito difícil aqui, hein? Pelas perspectivas da Selic e o que deve acontecer hoje no Copom. Olá, Débora, sou seu fã, acompanho a economia com você e eu tenho uma pergunta. É o seguinte, eu vejo mês a mês, ano a ano, um festival de erros
do tal mercado, né? Aquelas projeções para cá, projeções para lá. O que tem por trás desse festival de erros, Débora? É algo intencional para influenciar o próprio mercado ou realmente a moçada erra por ingenuidade? Beijos. Eu não tenho nem roupa para ouvir que Chico Sá é meu fã, né? Mas enfim, vamos para o foco na pergunta. O que está por trás desse festival de erros do mercado? Eu diria que não é só um erro de leitura do cenário, tem muito de torcida também, eu falei um pouco sobre isso no N1, existe um fator torcida do mercado e até tentativa de pressionar os agentes, sejam no mercado, no Comitê de Política Monetária, no próprio Copom, como também nas políticas fiscais, existe uma tentativa de pressão pelo mercado financeiro para ele se fazer ouvido e ter as suas vontades atendidas, a sua agenda atendida. Então tem esses dois componentes. No fim do ano passado, teve toda uma histeria em relação ao fiscal. Houve uma leitura muito errada em relação ao fiscal. O mercado fez uma leitura muito equivocada, até tentando se fazer ouvido também e tentando fazer com que sua agenda fosse cumprida. Então, pensando nessa agenda de mercado, como eles gostariam que fosse feito, como eles gostariam que fossem feitos, na verdade, os ajustes fiscais. Como ele gostaria que fosse o pacote de ajustes. O que seria no seu contento, não só na quantidade, mas da forma. Quando isso não é feito a seu contento, ele começa a usar esse risco fiscal como pressão e começa a ter até uma leitura equivocada do cenário fiscal, jogando o risco lá para cima, depreciando os nossos ativos de bolsa e aumentando as projeções para a taxa de juros e para dólar, como se a gente fosse virar ali um grande risco fiscal. E esse risco fiscal é o que fez o mercado errar tanto e o mapa da mina não. Então aqui a gente tem esse eco dessa precificação do risco fiscal acontecendo até hoje com um Gabriel Galípolo que a todo tempo quer acenar para o mercado financeiro e mostrar que é independente, mostrar serviço, mantendo também essa taxa de juros tão alta como se espera que fique hoje. Eu até ia colocar aqui, né, as perspectivas do Copom, mas eu conto para vocês rapidinho que a perspectiva é que fique em 15% dos 31 respondentes, acredito que eram 31, não, acho que eram 37, enfim, dos 37 ou 31 respondentes, 30 ou 36, vamos pensar, só um discordou da maioria, um acredita que 14,5 vai ser a taxa de hoje, um otimista, uma pessoa muito otimista mesmo, poliana, e os outros todos respondentes, 97% deles acredita que a taxa de juros vai ficar como está e como foi já colocado no último comunicado, que a taxa de juros vai continuar mais alta por mais tempo. Isso também é reflexo dessa pressão. Isso também é uma tentativa de aceno. Mas até quando a gente vai levar esse aceno sufocante da economia brasileira para frente, para tentar mostrar serviço para um aceno que nunca vai ser retribuído pelo mercado financeiro? Porque assim que for desagradado, vai voltar a falar de risco fiscal, vai voltar a falar de taxa de juros alta, vai começar a fazer pressão. Então, a gente tem essa tentativa de aceno que nunca é retribuída. E vamos ver como é que vem o comunicado, porque nosso Banco Central é considerado ainda o Banco Central mais rígido do mundo, que tem o tom mais duro. Vamos ver se a gente continua nesse ritmo. Depois das 6 horas da tarde, amanhã, eu venho contar para vocês o desfecho do comunicado e do Copom. Agora, para você não cair em armadilha, em cilada, não tomar decisões erradas diante do cenário ou cair nessas projeções que são mais torcidas do que qualquer coisa, eu convido vocês a se inscreverem em iclmercado.com.br para assistir o Mapa da Mina, garantir o seu ingresso, é gratuito, é aberto, mas a gente pede que você se inscreva para garantir o ingresso e ser avisado lá no dia e não esquecer, porque amanhã está chegando às 8 horas da noite. E agora vou rolar o meu feed para cima, vou jogar para os nossos vizinhos, porque William De Luca e Laura Coach, hoje eu não chamei ele de William De Laura, William De Luca e Laura Coach já estão prontos para receber vocês e eu volto amanhã para trazer não só esse desfecho da Super Quarta, mas o que mexe com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá!
Em 2025, o mercado financeiro errou todas as previsões para dólar, bolsa e tudo mais. Mas isso não é surpresa. O mercado tem interesse por trás de todas as previsões. E quando você entende só metade do caminho, você vira refém dos coaches e do mercado financeiro que são patrocinados por bancos. É por isso que eu e o Eduardo Moreira preparamos algo de especial. O Mapa da Mina de 2026, no dia 29 de janeiro, às 8 horas. Uma aula para quem quer previsões independentes para 2026, sem interesse de banco por trás. Você vai entender o que se espera de verdade para dólar, bolsa, juros e fundos em 2026. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.